Olá pessoal, tudo bom? Então vamos ver aqui uma partida da Copa Julius Baer, que estão jogando Magnus Carlsen e Hans Niemann, mas a partida que eu escolhi é entre o Anish Giri e o Adban Bhaskaran. Uma partida muito interessante para o jogador aí de clube, né, um jogador amador, que é o foco aqui do nosso canal. Então D4, F5, bispo G5, esse lance é cheio de armadilhas, pessoal. H6, bispo H4, G5. Então as negras aqui já se comprometeram no flanco rei. Isso está bem claro. E3. Então esse lance aí, pessoal, ele já prepara uma armadilha muito comum na holandesa, que o bispo está protegido, porque se peão por bispo, dama vem para H5 e é checkmate. Tem muitas versões dessa armadilha, com o bispo em E2 também, depois a dama sacrificando. Depende da ordem dos lances e do contexto. E o E3 aqui, ele não só defende o bispo com essa ameaça tática, mas ele também protege contra um avanço em F4, que aí o bispo não fica preso na Arca de Noé. Veio o bispo G7, agora não tem mais o checkmate, porque o rei foge para F8, então bispo G3, C5 e C3. E olha aí o que acabou virando essa posição. Tá com o contorno de uma London, né? Bem claro aí. O meu computador deu uma linha aqui, pessoal, aí para os estudiosos de plantão, como diria o professor, o grande mestre Rafael Leitão, D por C5, bispo B2, cavalo D2, bispo A1, e aí depois dama A1 com igualdade. É uma linha que acho que merece alguma investigação se você gosta desse tipo de abordagem contra a defesa holandesa. Mas aqui não foi o que o Adban jogou. Foi dama B6, cavalo D2, trocou C por D4, C por D4, e agora nós temos aí uma ameaça que eu achei bastante interessante também, pessoal. É um lance que a gente tem que observar nessas aberturas bem assimétricas, assim, que dão possibilidades para ambos os lados. Dama C2, tá? Dama C2, por quê? Porque ameaça o bispo de C8 e ameaça o ponto de F5. Muito interessante, acho que tem bastante linhas aqui com ataques para as brancas. Mas é a vez das negras, jogou cavalo F6 e aí o Giri não jogou dama C2, veio para bispo D3, também de olho no peão de F5. D5, defendeu o peão, H4. Aí resolve abrir o flanco rei. Cavalo C6, agora não tem mais o dama C2. H por G5, H por G5, troca a torre, recupera a torre, cavalo de G para F3, G4, cavalo H4, cavalo E4, e aqui parece que os reis estão bastante expostos, mas na verdade o rei branco pode ir caminhando lentamente para G1 ou H1, porque tem muita peça em volta do flanco rei e as torres já saíram. Então daqui que essa torre de A8 venha para o ataque ou que a dama venha para o ataque no flanco rei, vai demorar muito tempo e vai dar para organizar a defesa. Então o rei branco está seguro no flanco rei. E o rei das negras, pessoal, não parece tanto. Ele está aqui no centro, o flanco rei completamente aberto, e rocar grande talvez seja uma opção, mas ele vai estar levando ataque pela coluna C aberta. O Giri trocou os cavalos, bispo E2, dama B2, caiu o peão de B2 e sem problema. Rei F1, bispo F6, torre B1 ameaçou a dama, dama 2, caiu outro peão, mas não tem problema, o Giri quer com isso manter a dama longe e ele está abrindo colunas para o ataque. D5, cavalo E5, bispo B5, cheque. Vamos descer aqui os lances. Rei F7. E aqui, a análise fria do computador está dando vantagem decisiva para o Adban. Veio D6. Só que ele deixou passar a oportunidade. Também é difícil, né, pessoal? Difícil. Qual seria o lance certo aqui para as negras?
Quando vem um peão na cesta, pessoal, a gente se assusta muito. Isso é ainda mais em partida rápida. É uma jogada muito natural E por D6. Mas vale a pena a gente observar o lance do computador pela questão tática. Isso aqui é bem interessante. Olha só, cavalo C4 daria vantagem, visando a cavalo D2 um garfinho na torre e no rei. Então, as brancas jogariam D7, perdão, depois a gente mostra esse lance, D7, vem cavalo D2 cheque, rei G1 e bispo D7. E aqui é que está o pulo do gato. O cavalo está obstruindo o ataque da dama ao bispo. Então, as brancas vão ter que perder essa torre, não tem jeito. E as negras vão continuar com o cavalo. Ou então, se foge com a torre, perde o bispo. Então, essa seria a sequência tática. Vamos ver aqui. E no caso do lance... Vamos ver aqui, cavalo C4, D7. Não, D por E7. Nós teríamos bispo por E7 e as negras passam bem, obrigado. Esse é o veredito aqui do computador. Nada disso aconteceu. Tá? Só queria ilustrar o tático da interferência, né, do cavalo em D2, impedindo a entrada da dama branca no jogo. E por D6 foi jogado, torre C1, dama A5, dama D5 cheque, rei G7, rei G1. Vejam, pessoal, segurança dos reis. Isso é muito importante nessa partida. O monarca branco está super tranquilo, enquanto que o rei do Adban está em campo minado, pessoal. A estrutura completamente aberta. Então a dama volta para D8 para defender a diagonal, ficar mais perto do rei. É um lance importante. Bispo C4, cavalo por C4, torre por C4. E aqui nós já estamos começando a vislumbrar uma rede de mate com as peças brancas entrando. O Adban jogou dama D7. Mas o cavalo não está disponível ali, com bispo por H4? Vamos ver. Bispo por H4. Se jogar dama por H4, vem torre C7 com checkmate em poucos lances. Vou colocar aqui. E depois a dama entra por F7, ou G8, enfim. Vai tá decisivo aqui a favor das brancas. E aí, então, bispo H4, bispo H4. Onde é que está o lance? Dama B6. E aí, vantagem branca. Continua com o ataque. Claro, agora a dama negra segurou a casa C7, mas quem está comandando a festa aqui são as brancas. Bom, então, dama D7 ao invés de capturar o cavalo. Veio o cavalo por F5 do Guiri. E aqui foi um sacrifício para tirar a dama de D7 e poder entrar na sétima fileira, que é exatamente o que acontece no jogo. Dama por F5, torre C7, rei H6. E agora, pessoal, o que as brancas jogam para continuar? É um ataque de checkmate. Pode dar uma pausa no vídeo. Muito bem, bispo F4, cheque, pessoal. Nós estamos trazendo o rei. A torre na sétima corta o retorno do rei. Então, nós estamos trazendo ele para o campo mais minado ainda. Rei H5. Brancas jogam. Como é que segue? Torre H7. A dama negra está cravada. Não pode sair porque tem cheque no rei. Rei G6. Brancas jogam e ganham. Dama F7, checkmate. Olha aí, pessoal. Acabou em checkmate. Partida entre dois super grandes mestres. Muito interessante. É raro disso acontecer. Acabar em checkmate uma partida entre grandes mestres desse calibre. Então, pessoal,
Essa partida aí não foi mostrada nos maiores canais aí de xadrez do Brasil. Queria trazer uma coisa diferente. Eu achei uma partida muito legal, muito instrutiva. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.